Muito bem, galerinha, estamos de volta e agora a gente continua a estudar o objeto direto ainda, só que uma nova modalidade de objeto direto. Olha para a tela, é o objeto direto pleonástico. Olha lá. O que é pleonasmo? Pleonasmo é isso aqui, é a repetição desnecessária de um termo. Então, exemplos de pleonasmo, né? Aqueles mais comuns. Subir para cima, descer para baixo, entrar para dentro, sair para fora. Tem alguns um pouco menos comuns, acho até que eu já falei aqui, né? Acabamentos finais, veja, se são acabamentos, já estão na fase final. Hemorragia de sangue, se a hemorragia já é de sangue. Goteira no teto, se é goteira só pode ser no teto. Poça no chão, se é poça só pode ser no chão. Enfim. E tantos outros, encarar de frente, se é encarar só pode ser de frente. Então temos aí alguns exemplos de pleonasmo. Repetição de ideias. Quando eu digo encarar, já eu entendo que é de frente. Encarar de frente, hemorragia de sangue, goteira no teto, poça no chão, hemorragia de sangue, entrar para dentro, subir para cima, homem infiel, enfim. Alguns exemplos aí de pleonasmo. Repetição desnecessária de um termo. Então, olha só, atenção para a nossa segunda bolinha. Em língua portuguesa, nem sempre o que é desnecessário significa que está errado. Cuidado, hein? Entenda o significado das palavras. Quando eu digo que a repetição desnecessária de um termo, é que aquele termo não precisava estar ali. Acabou. Mas nem sempre essa repetição desnecessária é errada, nem sempre isso é um erro. Então, o que você tem que levar em consideração é o seguinte, às vezes, pode ser que este erro aí não seja que essa repetição não se torne errada. E é exatamente o que significa o objeto pleonástico. O objeto pleonástico não é um erro. Ele é apenas um objeto que se repete. Como assim, Rafaela? Você vai ter o objeto direto daquele verbo, e aí você vai ter um pronome que repete aquele objeto direto. Olha como é fácil entender, vamos para o exemplo. Aquela blusa maravilhosa, comprei-a. Olhando aqui para a tela, quem é o sujeito da oração? Temos aqui um sujeito oculto, eu, que é determinado exatamente por esta desinência verbal. Joia. Diante desse verbo aqui, comprei, eu pergunto a vocês, quem é o alvo dessa ação? O que eu comprei? Essa ação está chegando nisso aqui, ó, aquela blusa maravilhosa. Então, se eu tenho um verbo transitivo direto, qual é o complemento que eu vou ter? Um objeto direto. Beleza. Só que agora, vem cá. Este pronomezinho vermelho aqui, ó, o que ele faz, hein? Quando eu digo comprei-a, eu te pergunto, esse pronome ele se refere a quem? Este pronome se refere a quem? Este pronome se refere àquela blusa. Pô, mas aquela blusa já é o objeto direto. Esse pronome está repetindo aquela blusa. Se aquela blusa é o objeto direto, simples o raciocínio, galera. Este pronome é um objeto direto pleonástico. Cuidado, hein? O que a gente estudou até o vídeo passado era o preposicionado. Esse aqui é o pleonástico. Vou falar um negócio para você, meu filho. Você não tem noção do que é escrever nisso aqui. Se tomar um golinho de goró, não dá para vir dar aula, não. Porque sem tomar já sai assim. Imagina tomando uma cachaçinha. Não dá. Então, esse, galera, é o objeto direto pleonástico. Olha só, ele repete já o objeto direto. É necessária essa repetição? Claro que não. Sintaticamente, aí que tá. Sintaticamente falando, o que é mesmo sintaticamente? Estruturalmente falando, não. Pela estrutura da oração, perceba, eu posso perfeitamente anular isso aqui, ó. Eu posso perfeitamente anular isso aqui, que a estrutura da minha oração não fica comprometida. Eu tenho sujeito, eu tenho verbo transitivo direto e eu tenho o objeto direto, que é o complemento obrigatório do verbo transitivo direto. Acabou. A minha estrutura oracional, ela se completa. No entanto, eu quero, por uma questão de ênfase, porque eu acabei de falar, não é erro. Então, não estou de palhaçada com você. Não é errado fazer uso do objeto direto pleonástico, mas saiba qual é o efeito que ele provoca. O efeito de ênfase. Óbvio, se você está repetindo aqui essa ideia, é porque você quer enfatizá-la. Lá no nosso módulo de pontuação, bem mais para frente, eu vou mostrar para você que, ó, uma das funções da vírgula é exatamente essa aqui, separar objetos diretos e indiretos, ou seja, termos antepostos. Ó, esse objeto direto aqui
Perceba, ele está antes do verbo. A condição natural é que ele venha depois, né? Mas como ele está antes, olha a vírgula aí, separando termos antepósitos. Mas isso eu falo para você lá na nossa aula de pontuação, um novo módulo que será criado. Muito bem, doutores, vamos analisar. Na verdade, o exemplo aqui se repete, né? O casaco vermelho, rasguei-o. Ó, o sujeito oculto também. Aí eu tenho o verbo rasgar. Vem cá, esse verbo rasgar é um verbo transitivo direto ou indireto? Direto. Joia? Então, ele não pede um complemento. E o complemento, desculpa, ele não pede uma preposição, perdão. Mas, então tá aqui, ó, o objeto direto dele, o casaco vermelho, tá vendo? Ó? Este é o objeto direto dele. Tá boa essa cor, Monique? O roxo, tudo bem para enxergar? Esse é o objeto direto. No entanto, eu tenho, olha lá, vou mudar de cor, não é porque tá ruim não, tá? Só para destacar. Vou mudar de cor aqui, ó. Eu tenho esse objeto que faz exatamente as vezes desse aqui, pelo menos sintaticamente falando. Então, ele é equivalente a esse. Ele repete esse, né? Quando eu digo rasguei-o, esse o aqui, ele é a substituição de o casaco vermelho. Então, ele também é um objeto direto. Como é repetido, objeto direto pleonástico. Então, objeto direto pleonástico. E assim, senhores, nós então finalizamos o estudo, que também é extremamente simples, do objeto direto pleonástico. Joia? Então, vamos agora para o objeto indireto, que também é bastante simples. Por quê? Porque é muito parecido com o objeto direto, só que qual que é a diferença? Por enquanto, tudo igual, tá vendo? Se ele é objeto, ele é alvo, não é essa a ideia? Só é objeto aquilo que é alvo da ação. Mas se essa ação tem alvo, é porque houve trânsito, né? Houve movimento da ação. E se ele é indireto, olha o prefixo, indireto, porque de uma forma não direta, ele se liga ao verbo. Indireto, então, porque ele se liga ao verbo de que forma? Indireta. Tem uma coisinha entre eles. E que coisinha é essa entre eles? É exatamente a preposição, que agora, doutores, olha lá, passa a ser obrigatória. Então, na verdade, a diferença do objeto direto para o objeto indireto está aqui nesta preposição. Percebam, o objeto direto, ele se liga ao verbo sem preposição obrigatória. O objeto indireto se liga ao verbo com preposição obrigatória. E essa preposição é determinada pela regência do verbo transitivo, que, obviamente, se pede como complemento um alvo, um complemento que se liga de forma indireta, porque tem a preposição no meio deles. Então, o objeto indireto, aquele que o verbo exige uma preposição para que o objeto consiga se ligar a ele. Agora, da mesma forma que o objeto direto, ele também vai poder ser representado por um substantivo. Então, olha lá. E aí, por substantivo, mesmo raciocínio. Você vai entender uma expressão com núcleo substantivo. Bora analisar o exemplo 1. Ele precisa de carinho. Olha lá o verbo precisar indicando uma ação. Agora, este verbo precisar é ele que exige uma preposição. Ele exige uma preposição para que o núcleo substantivo se ligue a este verbo. Então, se eu digo ele precisa carinho, tá vendo? Eu não tenho este sentido de necessitar, né? Eu tenho outro sentido, mas não este de necessitar. Então, o verbo precisar, exatamente neste sentido de necessitar, é um verbo transitivo indireto, por isso é ele, é o verbo que pede a preposição. Não é o objeto. A preposição não vem por causa do objeto, mas sim por causa do verbo. E aí nós temos aqui, então, olha só, a preposição. Tá? Temos aqui a preposição. Agora, perceba, o núcleo desse objeto, olha lá, olha o núcleo dele. Substantivo, carinho. Carinho é um substantivo, palavra que dá nome. Então, ele pode ser representado por um núcleo substantivo. Ou, igualzinho o objeto direto, ou por um pronome. Ou por um pronome. E aí, aqui, agora, você vai ter duas possibilidades de pronome.
A primeira delas é um pronome que também mantém a preposição. A segunda, doutores, é um pronome que não mantém a preposição. Olha que interessante. Então, veja, ele precisa disso. Aqui, galera, eu tenho o pronome isso, que é um pronome demonstrativo, a gente já estudou. E o pronome isso, ele está contraído com a preposição de. Então, de mais isso é igual a disso. Então, essa é uma situação em que você tem o objeto indireto substituído por um pronome e o pronome mantém-se com a preposição. No entanto, vamos então rememorar? No entanto, olha a tabelinha que a gente trabalhou no vídeo anterior. Existem os pronomes oblíquos, átonos. Por que oblíquos? Porque eles exercem quaisquer outras funções sintáticas, dentre elas a função de objeto indireto. E por que átono? Átono é o pronome que exige a ausência de preposição. Então, mais uma vez, da mesma maneira que eu tenho um caso de objeto direto preposicionado, que não tem nada a ver com o verbo, mas que tem a ver exclusivamente com uma exigência pronominal, que é o oblíquo tônico, então tem que ter preposição antes dele. Eu também tenho uma exigência pronominal. Diante destes pronomes aqui, ainda que eles exerçam a função sintática de objeto indireto, eles não vão poder ter preposição. Então, eles vão substituir todo o conjunto do objeto indireto, inclusive a preposição. Porque antes deles, há ausência de preposição. Então, mais uma vez, vamos extirpar das nossas mentes aquela ideia visual de que objeto direto é aquele que tem preposição. Eu estou vendo a preposição. Desculpa. Que objeto indireto é aquele em que eu estou vendo que não tem preposição e que objeto indireto é aquele em que eu vejo a preposição. Isso é lenda. Porque diante destes pronomes oblíquos, sendo o objeto direto ou indireto, eu não posso colocar a preposição antes deles. E é o que acontece aqui, ó. Entregou a Roberto. Observe, o meu termo, deixa eu mudar a cor aqui para tentar não bagunçar tanto. O meu termo aqui, ó, o meu objeto indireto é a Roberto. Olha aqui a presença da preposição neste termo. Essa preposição a aqui, ela é exigência do verbo. O verbo entregar para alguém é que me pede esta preposição. Só que agora, lá naquela tabela, tem o tal do lhe. Olha o lhe aparecendo aqui. Este lhe, ele está exatamente na coluna dos pronomes oblíquos átonos. Então, por que pronome? Porque ele representa o quê? Uma expressão igualzinha a um nome. Ele substitui um substantivo. Por que pessoal? Porque olhando para ele, eu consigo identificar qual é a pessoa do discurso. O lhe é um pronome da terceira pessoa. Por que oblíquo? Porque a função que ele exerce não é sujeito. Ó, quem é o sujeito? Oculto, eu. Nem predicativo, porque isso aqui não é característica. Então, ele exerce outras funções. No caso, objeto indireto. E por que átono? Porque olha para ele. Você agora não tem a preposição. Mas você não tem a preposição não é porque o verbo deixou de existir. Claro que não. O verbo entregar, ele continua sendo um verbo transitivo e indireto. Entregar a alguém. O que ocorre é que, por exigência de este pronome aqui ser um pronome oblíquo átono, esse azinho aqui do átono significa, nos remete à ideia de ausência de preposição. Então, aqui, meu filho, não tem preposição. Mas a função sintática dele é de objeto indireto. Então, olha aí um caso em que você tem um objeto indireto sem a preposição. Em virtude do quê? Não pela falta de exigência do verbo. O verbo exige, mas pela exigência do oblíquo átono, que não permite a preposição. Tranquilo? Por fim, ele também pode ser representado por quem? Da mesma forma que está lá no objeto direto, ele também pode ser representado por uma oração. Aquela estrutura que tem um verbo, que é exatamente o que acontece no exemplo número 4. Vamos analisar? Ele precisa
de que o amem. Olha só, o verbo continua sendo precisar, que a gente já analisou aqui em cima, que é um VTI. Se é um VTI, esse verbo pede preposição. Só que agora, doutores, observem, a estrutura do objeto indireto é uma estrutura que veio com um verbo. E aí tem que lembrar daquele axioma. Diante de um verbo, eu tenho sempre uma oração. Diante de um verbo, eu sempre tenho uma oração. Então, isso aqui é um objeto indireto, porque ele é o complemento sintático do verbo transitivo indireto. Só que agora, ele não tem só nomes, só palavras, né, nominais. Ele tem um verbo. Se eu tenho verbo, eu tenho uma oração. Então, isso é um objeto indireto oracional, que no módulo 5 você vai aprender que essa oração se chama oração subordinada, substantiva, objetiva, indireta. Então, percebam, bastante semelhante ao objeto direto, lembrando desta peculiaridade do pronome, que às vezes o pronome que substitui o nome pode vir contraído com a preposição, disso é de mais isso, ou, se for um pronome obliquátono, não terá preposição. Muito bem, vamos prosseguir então. E aí, no caso do objeto indireto, só tem o pleonástico. Aqui não tem, claro, né? A gente estudou lá o objeto direto preposicionado, que são casos de exceção. Mas no objeto indireto, claro que não tem como o objeto indireto ser preposicionado em caráter de exceção, já que ele é preposicionado em caráter de regra. Então, a única peculiaridade que nós temos para os casos de objeto indireto é o caso do objeto indireto pleonástico. E aí a ideia também é a mesma, por isso que eu nem coloquei definição ali. O que é o pleonasmo? É uma repetição desnecessária. Então, mais uma vez, eu vou ter o objeto indireto sendo repetido e representado por um pronome. Só que essa repetição desnecessária não é necessariamente errada. Então, essa frase aqui ela é sensacional. Olha a sentença que eu tenho. A mim, isto não me agrada. Muito bem. Eu adoro fazer essa pergunta. Quem é o sujeito da oração? Aí, se você está boiando, você vai ficar... Se você está um pouquinho mais centrado, está aí com o pé no chão, você vai respirar e vai seguir o passo a passo que eu estou aqui te ensinando desde a primeira aula desse modo. Qual é o passo a passo para a gente achar o sujeito? Grifa o verbo. Agora eu pego você, porque se você fica olhando para o teto, é porque você não está disposto a seguir o passo a passo. Você vai se enrolar lá na frente. Então, é aquilo que eu falo. Segue o passo a passo. Qual é o passo a passo? Grifa o verbo. Aí tem que ter humildade, né? Lá, professora, vou grifar o verbo. Fala sério. Vai. Olha aqui o verbo. Agrada. Aí você olha para esse verbo e faz uma daquelas duas perguntas. Quais? Quem ou o quê? Né? Então, quem agrada a mim? Não é a resposta. Então, vamos lá. O que, na verdade é não, né? O que não me agrada? O que não me agrada? Qual é a resposta? Quando você faz essa pergunta, o que não me agrada? Qual é a resposta, galera? Isto. Mas o aluno fica com receio de chamar esta palavra de sujeito e eu não entendo por quê. Porque se o aluno se lembra da definição de sujeito, que já consta aí do seu material, ele vai ler o seguinte: sujeito é uma estrutura determinada pelo verbo, porque o verbo concorda com esse sujeito. Olha lá, o sujeito está na terceira do singular, o verbo está na terceira do singular. É uma estrutura que quando vem expressa, o que é vir expressa? É isso aqui. Quando ela aparece por meio de uma palavrinha, ela é representada por uma palavrinha que possa ser sujeito. Quais são as palavrinhas que podem ser sujeito? Substantivo, isso aqui é um substantivo? Claro que não. Pronome, isso aqui é um pronome? Sim, galera. Então é aquilo que eu falo. Esquece aqueles exemplos da tia Maricléia, de os sujeitos serem mamãe, papai, vovó, os amiguinhos. Sujeitos podem ser representados por pronomes. Então, isto pode ser pronome, tudo, nada, ninguém. Essas palavras podem ser sujeito porque elas são pronomes e pronomes podem representar sujeitos. Se essas palavras aqui estiverem uma estrutura em que o verbo concorde com elas, como que é isso, concordar? Isso aqui está em qual pessoa? Terceira do singular. E esse verbo? Terceira do singular. Então, o verbo está concordando com isso aqui.
Por isso, essa estrutura é determinada pelo verbo. Porque como o verbo concorda com isso, ao olhar para o verbo e fazer aquela pergunta, eu identifico quem é o sujeito. E quando esse sujeito vem expresso por uma palavrinha, porque nós vimos casos em que o sujeito não vem expresso por palavra. Não aparece nenhuma palavra, mas tem sujeito. E quando aparece uma palavra, qual palavra que pode sintaticamente ser um sujeito? Substantivo, pronome, aqui o pronome, ou uma palavra substantivada, que é a palavra que vira substantivo. Então, pessoal, esta palavra é o sujeito da oração. Beleza. Aí vamos para o verbo. O verbo agradar. Bom, o verbo agradar, ele tem uma questão. Em verdade, o verbo agradar, galera, ele tem duas transitividades. Isso aqui você vai aprender melhor no nosso módulo de regência verbal. Lá no nosso módulo de regência verbal, que já está disponível aí para vocês, você pode aprender as situações de verbos que, como esse, tem dupla transitividade a depender do valor semântico. Então, ó, o verbo agradar, ele pode ser transitivo direto. Se ele significar, não vou escrever porque não vai dar espaço aqui para mim. Se ele significar, anota aí entre parênteses, fazer carinho. Aí ele vai ser transitivo direto. Então, eu agrado o cachorro, estou fazendo carinho no cachorro. Mas, esse mesmo verbo pode também ser transitivo indireto. Se ele tiver qual sentido? Anote aqui, ser agradável a alguém. Cair no agrado de alguém. Nesse sentido, ele pode ser VTI. Tranquilo? Muito bem. Então, aqui eu tenho dupla possibilidade. Como é que eu vou saber, então? Pelo contexto. Quando eu digo, a mim isto não me agrada, não é algo fazendo carinho em mim, né? É algo que não é agradável a mim. Então, pela semântica, eu consigo identificar a transitividade do verbo nesse contexto. Neste contexto aqui, em pauta, né? Aí nós temos, então, esse verbo sendo VTI. Se ele é VTI, ele tem como complemento o quê? O objeto indireto, que está aqui, ó, a mim. Este é o objeto indireto. Só que perceba, este objeto indireto, ele é retomado, rememorado por este. Né? Porque a frase sem este pronome aqui, que é repetido desnecessariamente, seria, isto não agrada a mim. Só que, como eu tenho a repetição, o que eu tenho que fazer com o meu objeto indireto? Lembra? Antepor, assim como a gente fez com o objeto direto. É sempre um termo anteposto. Ele é deslocado da sua posição original exatamente para dar o sentido que caiba um outro objeto aqui repetindo-o. Então, este objeto aqui repete, né? A mim isto não me agrada, ó. Esse me aqui, ele retoma este a mim. Então, esse me também é um objeto indireto. Só que é o tal do objeto indireto pleonástico. Joia? Agora eu vou fazer uma pergunta aqui só para os bons, hein? Por que que este pronome mim tem uma preposição? Essa pergunta é excelente. Por que que o pronome mim tem uma preposição? O pronome mim tem uma preposição, tudo isso faz parte do objeto indireto, que é o complemento de um verbo transitivo indireto, e aí eu quero saber, por que que existe essa preposição? Cuidado, cuidado, se você disser que essa preposição está aqui em virtude do verbo, porque ela não está aqui em virtude do verbo. Você, amiguinho, tem que memorizar essa tabela aqui, ela não é brincadeira não, gente. Olha aqui a palavra mim, ó. Olha lá. Olha lá. Onde é que se encontra esse mim? Oblíquo tônico. Então, diante desse pronome, sempre eu vou ter preposição, independentemente do verbo. Independentemente do verbo. Se o verbo for amar, que é VTD, transitivo direto, eu vou dizer, ele não ama a mim. Vai ter a mesma preposição que tem lá. Por quê? Porque o pronome pede a preposição, porque é um pronome oblíquo tônico. Não é pelo verbo, então cuidado. Tem que memorizar essa tabela. Tá? Assim como aqui, ó, estes pronomes oblíquos átonos, por que que eles não vão ter preposição? Por que que eles não vão ter preposição? Ué, porque eles não admitem preposição.
Por causa disso. Não é pelo verbo. Então, aqui, galerinha, a preposição aqui, ó, que ocorre neste pronome, ela se dá em função de ser este mim um pronome oblíquo tônico. Então, ele pede sempre, sempre, sempre uma preposição. Muito bem. Agora, a gente vai comparar com essas situações aqui. No entanto, como eu tenho que comparar as 3 de uma vez só, vou deixar para fazer isso no nosso próximo bloquinho, para eu não quebrar o raciocínio. A gente já está se aproximando aqui dos 30 minutos, então é melhor a gente encerrar. Tá joia? Vou esperar você. Até daqui a pouquinho. Tchau, tchau.